Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Hoje você vai aprender sobre a igreja na grande tribulação de uma forma que talvez você nunca viu. Esse vídeo é completo. Fique até o final para você compreender sobre um dos temas mais importantes da Bíblia. O capítulo em que o próprio Senhor Jesus trata exclusivamente sobre os assuntos relacionados à grande tribulação é o de Mateus 24. Ao invés de Jesus dizer que eles seriam arrebatados para não verem nada daquilo que aconteceria na grande tribulação, ele diz exatamente o contrário, que eles seriam entregues para serem perseguidos e condenados à morte. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Além disso, Jesus não isenta nem seus próprios discípulos dos acontecimentos que marcariam a tribulação apocalíptica. Ele diz que eles veriam o sacrilégio terrível, que eles teriam que fugir para os montes. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo quem lê, entenda então, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Muitos acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação, mas que será arrebatada antes da grande tribulação. Os que pensam assim ignoram muitos textos da Bíblia para chegar a essa interpretação. O arrebatamento da igreja está intimamente ligado à ressurreição do último dia. Tanto os judeus quanto os primeiros cristãos acreditavam firmemente sobre quando essa ressurreição deveria acontecer. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem poderia esquecer as palavras de Marta sobre seu irmão Lázaro? Disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Aqui encontramos um grande problema para os pré-tribulacionistas que parecem não perceber o grave erro que mina a credibilidade da doutrina, que promete um escape para a igreja durante a grande tribulação. Provavelmente a prova mais forte de que o arrebatamento da igreja é depois da grande tribulação é o texto em que Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Note a ordem. Primeiro vem a ressurreição, e depois vem o arrebatamento. Então, para descobrirmos se o arrebatamento é pré- ou pós-tribulacional, é muito simples. Basta vermos se a ressurreição é pré- ou pós-tribulacional. E para sabermos quando é que essa ressurreição acontece, é o próprio Senhor Jesus que responde: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceberam quantas vezes Jesus enfatiza que a ressurreição ocorrerá no último dia? Isso nos leva à conclusão clara de que a ressurreição não acontece 7 anos antes do último dia, mas sim no último dia. E se essa ressurreição é pós-tribulacional, então é lógico que o arrebatamento da igreja também é, uma vez que o arrebatamento ocorre após a ressurreição, e não antes. Para que fique mais claro o vídeo daqui para frente, quero explicar a diferença da visão pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Pré-tribulacionismo, ensino criado por John Darby no século XIX, que disse que a igreja será arrebatada antes da tribulação em uma volta secreta de Jesus para buscar somente a igreja e a levar ao céu. Aqui na terra ficarão os ímpios durante 7 anos. Alguns deles acreditam que ficarão sem a presença do Espírito Santo, que será tirado da terra, e ao fim deles,
Jesus volta de novo, dessa vez de forma visível, quando todo olho o verá. Para isso, eles precisam encaixar uma ressurreição pré-tribulacionista que ocorre antes da volta secreta de Jesus. E depois outras duas que ocorrerão ao fim da grande tribulação. Pós-tribulacionismo. É a visão bíblica, é a que foi crida unanimemente por todos os primeiros cristãos e por todos os pais da igreja durante séculos, e também por todos os reformadores como Lutero e Calvino até a época de Darby. Essa visão é simples. Existe uma única volta de Jesus, visível, e ao final da tribulação, também há somente duas ressurreições, que são as que João relatou em Apocalipse 20. John Darby, o homem que espalha a doutrina do arrebatamento secreto, tentou contornar essa evidência contrária ao dispensacionalismo. Curiosamente, ele afirmou que esse último dia não se refere à volta visível de Jesus nem ao fim do mundo, mas ao último dia da dispensação da graça, situando essa ressurreição antes da grande tribulação. Para isso, ele argumentou que o último dia não é literalmente o último dia, mas sim o último dia em que alguém poderá ser salvo, quando a graça ainda estará disponível. Essa tentativa de Darby de ajustar as contradições óbvias de sua teoria apresenta diversos problemas graves. Primeiro, não há lógica em permitir que o mundo sofra 7 anos de grande tribulação sem a possibilidade de salvação, sem acesso à graça. Para superar esse ponto, muitos argumentam que o Espírito Santo será removido da terra, uma ideia absurda, pois o Espírito Santo é Deus onipresente e não pode ser removido em momento algum. Além disso, se o último dia da dispensação da graça ocorrer 7 anos antes do fim da grande tribulação, como poderiam os israelitas se converter e serem salvos, como eles mesmos acreditam? E como entender as passagens bíblicas que mostram claramente os santos e servos de Deus no meio da grande tribulação, como os textos de Apocalipse? Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Sabemos que sem a graça divina não haveria cristãos no mundo, pois é a graça de Deus que nos sustenta e nos livra do pecado e do diabo. Portanto, se a dispensação da graça terminasse 7 anos antes do fim da tribulação, como poderiam existir santos e servos de Deus em meio à tribulação? Isso implicaria que eles chegaram lá por conta própria, sem a graça divina, o que é uma heresia e um absurdo para qualquer cristão. Se há servos de Deus e santos na tribulação, conforme menciona em Apocalipse, é porque a graça de Deus ainda está sendo concedida, pois sem ela eles nem existiriam, a menos que o ser humano pudesse se salvar sozinho. Portanto, é impossível que este último dia se refira ao último dia da dispensação da graça, 7 anos antes da tribulação. A graça continuará sendo oferecida a todos que a aceitarem e continuará existindo enquanto houver pelo menos um homem de Deus na terra, como vemos no Apocalipse que haverá homens de Deus na tribulação. A prova mais contundente de que o último dia mencionado por Jesus se refere ao dia final, ao fim da grande tribulação e à sua volta visível, e não 7 anos antes, está no fato de que ele usou esse termo para se referir ao dia do juízo dos ímpios. Quem me rejeitar e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Portanto, para Jesus, o último dia é o dia do juízo, que ocorre no final da grande tribulação. Mesmo os pré-tribulacionistas concordam que o juízo ocorre após a tribulação, não antes. Note que esse julgamento é dos ímpios, pois se refere àqueles que rejeitaram as palavras de Jesus. Assim, se para Jesus o último dia, que é o dia da ressurreição, também se refere ao dia do juízo dos ímpios, e esse juízo ocorre após a tribulação, então a ressurreição também é pós-tribulacional. E Paulo diz que o arrebatamento acontece após a ressurreição, o que nos leva a concluir que o arrebatamento é pós-tribulacional. Outro fato que confirma isso é João mencionar explicitamente que a ressurreição só ocorrerá após todas as tribulações apocalípticas. E vi tronos, e os que se assentaram sobre eles receberam autoridade para julgar. Vi também as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus,
que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a marca na testa ou na mão. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os outros mortos não voltaram a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Essa ressurreição descrita por João não é pré-tribulacional, pois ocorre após a grande tribulação. Portanto, o Apocalipse de João também confirma que a ressurreição mencionada por Paulo ocorre após a tribulação, e o arrebatamento só ocorre após a ressurreição. Para conciliar o fato de que o arrebatamento é posterior à ressurreição e que essa ressurreição ocorre após a tribulação, Darby argumentou que a ressurreição mencionada por Paulo não era a mesma descrita por João, mas uma ressurreição pré-tribulacional não narrada por João. No pré-tribulacionismo, a verdade está sempre oculta, omitida, desconhecida. Os seguidores de Darby acreditam em uma ressurreição pré-tribulacional que incluiria todos os santos do Antigo e Novo Testamento até o início da tribulação. No entanto, se essa ressurreição fosse tão crucial, João certamente a teria mencionado em suas visões no Apocalipse. A ressurreição é um pilar central da fé cristã, sempre presente nos fundamentos do cristianismo, e seria inconcebível que João a omitisse se realmente existisse antes da tribulação. Darby conseguiu a façanha de introduzir uma ressurreição misteriosa que nem o apóstolo João mencionou em sua revelação. Isso demonstra o quão criativa é essa revelação. O que João não escreveu, Darby lembrou. Os defensores do dispensacionalismo introduzem uma ressurreição pré-tribulacional, não porque ela está na Bíblia, mas porque precisam dela para sustentar suas teorias. Eles também falam de uma vinda secreta de Jesus antes da tribulação, tão secreta que nem João a registrou, e uma ressurreição que também precede a tribulação. Os pré-tribulacionistas se baseiam em um texto de Paulo aos Coríntios, para argumentar que a ressurreição ocorre em 3 fases: a primícia, a colheita e os rabiscos da colheita. No entanto, o texto bíblico só menciona a primícia, Cristo, e a colheita, a ressurreição geral dos mortos. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim, João não é o único a omitir informações importantes para a teologia pré-tribulacionista. Paulo também não faz qualquer menção às suas teorias ao falar sobre a ressurreição. Alegar a existência de rabiscos da ressurreição, porque no antigo Israel havia rabiscos da colheita, é uma distorção das escrituras e das regras básicas de interpretação bíblica. Veja que em nenhum texto de Paulo há a afirmação que os que são de Cristo ressuscitam na sua vinda secreta pré-tribulacional e que os rabiscos ressuscitam 7 anos depois, no fim da tribulação. Na verdade, Paulo diz que quando Cristo retornar, então virá o fim. Isso mostra claramente que Paulo concebia uma vinda visível de Cristo após a grande tribulação, imediatamente antes do fim, sem qualquer ressurreição adicional após isso. Nosso Deus, em sua grandiosidade e perfeição em sabedoria, não apenas não revelou nenhuma ressurreição pré-tribulacionista a Paulo ou a João, mas também deixou registrado em sua palavra que a ressurreição mencionada no verso 4 do capítulo 20 de Apocalipse é a primeira ressurreição. Vi tronos, em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se houvesse realmente uma ressurreição pré-tribulacionista, que João tivesse esquecido de mencionar ou simplesmente não quis registrar, ele teria chamado a ressurreição que registrou de segunda, pois a primeira seria essa suposta ressurreição pré-tribulacionista. Mas ele faz questão de afirmar que essa é a primeira ressurreição, indicando claramente que não havia outra antes dela. Isso nos leva à conclusão de que a ressurreição pré-tribulacionista
é uma invenção de Darby, sem fundamento bíblico. Seguindo a ordem lógica dos acontecimentos, e levando em consideração que Paulo disse que somente depois dessa primeira ressurreição é que os vivos seriam arrebatados, podemos ter certeza que primeiro vem a tribulação. Ao fim dela, os mortos serão ressuscitados, primeira ressurreição, e julgados, sendo que logo em seguida os vivos subirão para se encontrarem com Cristo e com os ressurretos nas nuvens. Qualquer ensino contrário a isso é antibíblico e fruto da imaginação humana, que mostra até onde alguém é capaz de chegar para sustentar uma heresia. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Os pré-tribulacionistas interpretam este versículo à luz da trilogia Deixados para Trás, que se tornou um conhecido filme cristão, retratando o Apocalipse sob a perspectiva dispensacionalista. Segundo essa visão, os que serão levados são os crentes que serão arrebatados ao céu, escapando da tribulação, enquanto os que serão deixados são os ímpios que sofrerão 7 anos de grande tribulação na terra. Essa interpretação tem sido cada vez mais adotada por muitos pastores que ensinam que levados se refere aos salvos e deixados aos ímpios. Contudo, ao examinarmos este texto com a perspectiva atual moldada pela trilogia e pela recente ascensão do pré-tribulacionismo, parece que alguns são levados ao céu e outros deixados para sofrer na terra. No entanto, uma análise mais detalhada do contexto das palavras de Jesus revela o oposto. Surpreendentemente, os que são deixados são os salvos, enquanto os que são levados são os ímpios. Vejamos o contexto. Assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Observe que o texto afirma exatamente o oposto do que os pré-tribulacionistas ensinam. No texto, os que são levados não são os salvos, mas os ímpios. Jesus menciona que o dilúvio levou a todos, referindo-se àqueles condenados pelo pecado. E diz que, da mesma forma, um será levado e outro deixado. Portanto, levados aplica-se aos ímpios que serão condenados e morrerão. Assim como Noé e sua família, os justos, foram deixados na terra, enquanto os ímpios foram levados pelo dilúvio, os salvos serão deixados para viver o milênio com Cristo nesta terra. Note que Jesus diz no verso 37, assim também será. Ou seja, da mesma forma que ele explicou na analogia. Portanto, dizer que levados não refere-se aos ímpios na analogia, mas aos crentes no fim dos tempos, desfaz a aplicação da analogia. Se fosse diferente, Cristo teria dito, diferente de como foi nos dias de Noé. O assim como e o da mesma forma, no verso 37, não deixam dúvidas de que levados e deixados devem se referir às mesmas coisas, ou a analogia perderia o sentido, transformando-se numa antítese e quebrando a lógica do verso 37. Em Lucas, o contexto mostra novamente que os ímpios não ficarão vivos, sofrendo mais 7 anos na terra. Ao contrário, serão mortos. Assim como aconteceu nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Da mesma forma, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ao invés de afirmar que na sua volta os ímpios serão deixados vivos na terra para sofrerem mais 7 anos de tribulação, enquanto os justos são arrebatados, Jesus diz exatamente o contrário, que os ímpios serão consumidos, ou seja, mortos, deixando de existir. Assim como no dilúvio, que tirou a vida de todos os ímpios, e em Sodoma e Gomorra, onde o fogo devorador consumiu todos os ímpios, Jesus diz que assim também será na volta do Filho do Homem. Portanto,
não há nada que indique que os crentes escaparão da tribulação 7 anos antes do fim, deixando os ímpios vivos. Na verdade, a linguagem bíblica aponta para o aniquilamento dos ímpios. Isso é reforçado nos seguintes versículos, onde Cristo diz: 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Mais uma vez, fica claro que levados e deixados não se referem a pessoas sendo arrebatadas ao céu e outras permanecendo vivas na terra, mas sim a cadáveres, onde se ajuntam os abutres, ou seja, a pessoas mortas, não sobreviventes. Interessante também é observar a parábola do joio e do trigo e sua interpretação. Jesus explica que primeiro o joio é recolhido e queimado, e só depois o trigo é guardado no celeiro. Deixem crescer juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos ceifeiros: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e armazenem-no no meu celeiro. Notem que primeiro é recolhido o joio, ímpios, para ser queimado, e só depois o trigo, justos, é guardado no celeiro. Jerusalém Celestial. No entanto, John Darby apresentou uma interpretação diferente, sugerindo que os justos seriam recolhidos primeiro, arrebatados ao céu 7 anos antes do fim da tribulação, enquanto os ímpios seriam deixados para trás na terra, sendo recolhidos apenas 7 anos depois. Ou seja, segundo a visão de Jesus, os ímpios serão recolhidos antes dos justos, enquanto o pré-tribulacionismo de Darby sugere o contrário. Isso desfaz a interpretação dispensacionalista popularizada por Darby e pela trilogia cinematográfica Deixados para Trás. E como acredito que Jesus é muito mais confiável que John Darby ou roteiristas de cinema, prefiro confiar nas palavras de Cristo. Ainda considero o filme Deixados para Trás uma obra de ficção científica muito bem elaborada, com um bom roteiro e bons atores. Mas, repito, é uma obra de ficção científica, não uma história bíblica, como são os filmes sobre Noé, José, Davi, Moisés, etc. Quem assistir ao filme já conhecendo a verdade da palavra de Deus, poderá apreciá-lo como uma boa ficção científica. Porém, quem assisti-lo acreditando estar vendo uma descrição fiel dos relatos apocalípticos enfrentará uma grande heresia. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Os pré-tribulacionistas baseiam-se nesse versículo, onde Cristo diz à igreja da Filadélfia que ela será guardada da hora da provação, utilizando-o como a evidência necessária para dar credibilidade às novas teorias de Darby. Eles argumentam que, se a igreja será protegida da tribulação, então ela será arrebatada antes dela. Um texto semelhante é encontrado em Daniel, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege os filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que há nação até aquele tempo. Mas naquele tempo, teu povo será salvo, todos os que estão inscritos no livro. Os pré-tribulacionistas também citam um texto de Paulo aos Tessalonicenses. Eles mesmos relatam como vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Contudo, este último texto, que fala da ira de Deus, não se refere à tribulação apocalíptica, mas ao dia do juízo final. Paulo esclarece isso aos romanos. Mas por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Portanto, a ira que há de vir se refere ao dia do juízo final, quando Deus revelará seu justo julgamento e retribuirá a cada um conforme seu comportamento. Não é uma referência aos 7 anos da tribulação do Apocalipse, mas ao juízo final. Paulo está dizendo que Deus nos livrará do dia da ira, do julgamento que condenará os ímpios,
pois seremos salvos por meio de Jesus. Isso não tem relação com a grande tribulação. Durante a tribulação apocalíptica, os servos de Deus serão perseguidos assim como foram ao longo da história do cristianismo. A história do cristianismo começou com o sangue dos mártires e terminará da mesma forma. Quanto ao texto de Daniel, que menciona o livramento do povo de Deus encontrado no livro da vida, ele não fala sobre um arrebatamento pré-tribulacional. Caso contrário, deveríamos acreditar que o salmista foi arrebatado ao céu para ser livre das tribulações, quando disse: "Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações." Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, que afirmou que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. No entanto, Davi não foi arrebatado ao paraíso para escapar das tribulações. Ele foi severamente perseguido pelo rei Saul durante anos. Davi passou por todas as tribulações, mas foi libertado no final, prevalecendo sobre Saul. Portanto, a linguagem sobre ser livre das tribulações, como mencionada tanto por Davi no Salmo quanto por Daniel, não significa evitar as tribulações, mas sim ser libertado ao final delas. Davi e outros justos enfrentaram as tribulações. Não foram arrebatados antes, mas ainda assim ele declarou que o Senhor livra os justos de todas as suas tribulações, pois, mesmo passando por elas, no final obteremos a vida eterna. O mesmo se aplica a Daniel e Apocalipse 3, verso 10. Deus nos guarda na tribulação, não porque seremos arrebatados antes e evitaremos passar por ela, mas porque seremos protegidos por Deus durante as tribulações e sairemos vitoriosos ao final. Isso é reafirmado quando Jesus escreve à igreja de Esmirna: "Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida." Ele não promete arrebatamento antes da tribulação, mas encoraja a fidelidade até a morte, suportando toda a perseguição e tribulação. Esse fim se refere ao martírio, não ao arrebatamento. Claramente, livrar significa proteger durante as tribulações, não escapar delas. Davi passou por muitas provações, mas nunca foi arrebatado ao céu para ser livre delas. Está claro que o sentido bíblico de ser livre das tribulações não é o de ser arrebatado antes delas, mas sim ser protegido por Deus durante elas. Tanto Saul, o rei ímpio que perseguia Davi, quanto o próprio Davi, justo diante de Deus, permaneceram na terra e enfrentaram tribulações. A diferença é que o ímpio pereceu, enquanto o justo foi protegido por Deus, alcançando a vitória. É por isso que oramos na oração do Pai Nosso: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre." Amém. Quando pedimos a Deus para nos livrar do mal, não estamos pedindo para sermos arrebatados ao céu, mas para sermos protegidos durante as tribulações e tentações que enfrentamos na terra. Pedir para sermos livres do mal significa ser protegido aqui, não ser retirado da terra. Assim como o salmista, podemos afirmar com convicção que Deus nos livrará de toda a tribulação, sem implicar que seremos arrebatados ao céu para escapar delas. Sempre que a Bíblia fala sobre guardar ou livrar das tribulações, refere-se à proteção durante as adversidades, não à fuga delas. Um exemplo claro disso está no relato bíblico do Êxodo, onde Deus protegeu seu povo das tribulações que atingiram os egípcios, sem remover os israelitas da terra. Deus deixou os israelitas na terra, protegendo-os das pragas que devastaram o Egito. Apenas os egípcios sofreram as pragas, enquanto o povo de Deus permaneceu protegido. Mas, naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que saibas que eu, o Senhor, estou nesta terra. E a saraiva feriu, em toda a terra do Egito, tudo quanto havia no campo, desde os homens até aos animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Deus protegeu seu povo das 10 pragas do Egito, mas isso não significou que eles foram removidos da terra ou arrebatados ao céu. O texto bíblico mostra claramente que Deus fez distinção entre justos e ímpios. Ambos permaneceram na terra.
mas somente os ímpios sofreram as pragas. Da mesma forma, durante a grande tribulação, todos estarão na terra, pois o arrebatamento, segundo Jesus, ocorrerá após as tribulações. Deus fará novamente distinção entre justos e ímpios, protegendo seu povo eleito. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se os eleitos fossem arrebatados ao céu, deixando apenas os ímpios na terra, este verso não faria sentido. Ele indica que os eleitos estarão na terra durante a grande tribulação e que Deus abreviará esses dias por causa deles, para que o sofrimento não se prolongue. Devemos também lembrar de Ló e Noé, mencionados pelos dispensacionalistas. Ambos foram poupados dos desastres que atingiram os ímpios, mas nenhum foi arrebatado ao céu. Noé ficou seguro na arca e Ló fugiu com sua família para outra terra. Portanto, é possível haver proteção divina sem a necessidade de deixar a terra durante as tribulações. A interpretação de que os salvos serão arrebatados antes da tribulação não é uma leitura natural dos textos bíblicos. É uma tentativa de inserir na Bíblia algo que não está lá. Alguns argumentam que a arca de Noé representa o céu para onde os crentes serão levados antes da tribulação. Esta interpretação é incorreta, pois a arca não simboliza o paraíso celestial, mas a igreja. A arca tipifica a proteção da igreja durante a tribulação, permanecendo na terra. Após o dilúvio, Noé e sua família habitaram uma nova terra. Da mesma forma, a igreja estará na terra durante a grande tribulação, protegida por Deus, e ao final habitará a nova terra prometida. Há uma clara distinção entre guardar e tirar. Deus prometeu nos guardar durante a tribulação, mas nunca disse que nos removeria da terra para isso. Os dispensacionalistas, no entanto, interpretam tirar onde está escrito guardar. Guardar significa receber proteção especial enquanto permanecemos no mesmo lugar, não sendo removidos para outro lugar. Jesus destacou essa diferença quando orou: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Aqui, Jesus faz um contraste evidente entre tirar e guardar. Se Jesus acreditasse que uma coisa implica na outra, como os pré-tribulacionistas acreditam, ele não teria feito essa distinção. Jesus claramente não queria que Deus tirasse os cristãos do mundo, mas que os protegesse do maligno. Para Jesus, tirar e guardar são conceitos distintos e opostos. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus nos guardará da tribulação, não está dizendo que seremos removidos do mundo. A Bíblia está afirmando que, embora permaneçamos na terra, seremos protegidos em meio às tribulações, conforme a promessa de Deus. Em resumo, o que acontecerá com a igreja na grande tribulação será exatamente o cumprimento da oração de Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Não seremos removidos da terra, mas seremos protegidos do maligno e das tribulações. Assim como Davi disse que Deus livra os justos de todas as suas tribulações. Essa proteção, e não um arrebatamento secreto, é o método de Deus desde sempre. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Nas duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ele explora bastante os aspectos escatológicos, abordando os eventos dos últimos dias. Na primeira carta, Paulo afirma que o arrebatamento da igreja ocorrerá apenas após a ressurreição, que, por sua vez, acontecerá depois da grande tribulação, no último dia. Já na segunda epístola, Paulo é ainda mais claro ao dizer que nossa reunião com Jesus só acontecerá após a ascensão do Anticristo e sua coroação no santuário de Deus. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus,
proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui, podemos ver que, para Paulo, a reunião com Cristo, arrebatamento, não ocorrerá antes da apostasia, quando o homem do pecado, anticristo, será revelado, proclamando-se Deus e se assentando no santuário de Deus. Os pré-tribulacionistas, no entanto, afirmam o contrário, que a igreja será arrebatada primeiro, e só depois o anticristo será revelado. Para sustentar essa visão, eles precisam separar os dois eventos que Paulo liga no verso 1, a vinda de Jesus e nossa reunião com ele. Para os pré-tribulacionistas, a vinda de Jesus mencionada por Paulo refere-se ao final da grande tribulação, tentando dar sentido às declarações seguintes de que isso não ocorrerá sem que antes o anticristo seja revelado. Porém, para eles, nossa reunião com Cristo, arrebatamento, ocorrerá 7 anos antes dessa vinda. Isso parece ser mais uma interpretação dispensacionalista, pois quebra a ordem lógica do texto e o torna desconexo. Paulo não estaria falando de dois eventos distintos no verso 1, pois ele relaciona ambos ao dia do Senhor, mencionado no verso 2. Não faria sentido relacionar dois eventos separados por 7 anos a um único evento, o dia do Senhor. É mais lógico entender que o dia do Senhor é o mesmo que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele. Portanto, ao falar da vinda do Senhor e nossa reunião com Ele, Paulo não está descrevendo dois eventos distintos separados por 7 anos, mas dois aspectos do mesmo evento que ocorrem simultaneamente, pois seremos arrebatados assim que Jesus voltar no dia do Senhor. Isso dá coerência ao texto e explica por que Paulo relaciona ambos ao dia do Senhor. A vinda do Senhor Jesus e nossa reunião com Ele ocorrem no dia do Senhor, validando a associação feita por Paulo no texto. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Seria totalmente ilógico e incoerente relacionar um único evento, o dia do Senhor, a dois acontecimentos distintos em tempos diferentes. Mais ilógico ainda seria colocar primeiro um evento que ocorre 7 anos depois do segundo mencionado. Essa interpretação pré-tribulacionista distorce não apenas a ordem sintática do texto, mas também a cronológica. Normalmente, quando se cita dois eventos futuros, menciona-se primeiro o mais próximo e depois o mais distante. Contudo, para os dispensacionalistas, Paulo primeiro menciona o que acontecerá ao fim da tribulação e só depois o que ocorrerá antes dela. Os pós-tribulacionistas, por outro lado, interpretam que a vinda de Jesus ocorrerá primeiro, e logo em seguida, os vivos serão arrebatados para encontrarem-se com Cristo nos ares. Tudo isso se dá em um único evento, no mesmo dia, o dia do Senhor. Assim, podemos entender que, para Paulo, a volta de Jesus e nossa reunião com Ele no dia do Senhor não ocorrerão sem que antes seja revelado o filho da perdição, o anticristo. Este se assentará no trono em Jerusalém e se proclamará acima de todos como um Deus. Só após essa ascensão e coroação do anticristo é que a igreja será arrebatada, ao fim da tribulação, no dia do Senhor, e não antes. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Um dos principais argumentos dos pré-tribulacionistas para afirmar que a igreja escapará da grande tribulação baseia-se nas palavras de Paulo sobre alguém que está impedindo a revelação do anticristo, para que este só se manifeste no tempo certo. E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Embora o texto não diga em nenhum momento que esse algo que impede o anticristo seja a igreja, é o que eles presumem. No pré-tribulacionismo, a verdade está sempre obscura, fora do alcance e compreensão de uma leitura simples. O problema é que eles usam especulações e conjecturas como prova de sua teoria.
O texto apenas indica que algo está detendo o anticristo, mas não especifica o que é. É claro que os pré-tribulacionistas interpretarão isso de forma que favoreça suas crenças, assim como qualquer falso profeta poderia usar este texto para inventar e provar qualquer heresia que desejasse. Na teologia, trabalhamos com o que está revelado, não com o que está encoberto, onde só podemos especular. O fato de não sabermos exatamente o que é não significa que não possamos saber o que não é. Por exemplo, não é difícil concluir que esse que detém o anticristo não é o Batman ou o Superman, pois isso seria ilógico. Além disso, se o texto USA o masculino, aquele, também não pode ser algo feminino, aquela, pois seria gramaticalmente incorreto. Da mesma forma, o que detém o anticristo não pode ser o Espírito Santo, porque é ilógico, nem a igreja, porque é gramaticalmente incorreto. A tese de que o Espírito Santo é o que detém o anticristo e que será retirado da terra quando o anticristo for revelado, foi amplamente ensinada pelos primeiros pré-tribulacionistas como Darby, mas recentemente tem sido rejeitada até pelos próprios dispensacionalistas. Eles perceberam que remover o Espírito Santo da terra é absurdo e impensável, para não dizer blasfêmia, pois o Espírito Santo é Deus e, como tal, é onipresente. Alguém onipresente deve estar presente em todos os lugares, caso contrário, não é onipresente e, portanto, não é Deus. Portanto, sugerir que o Espírito Santo será retirado da terra é o mesmo que dizer que ele deixará de ser Deus no futuro, perdendo o atributo da onipresença, ou que sua presença na terra depende da existência dos cristãos. Mas vemos o contrário. Mesmo quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo estava lá. Além disso, sem o Espírito Santo na terra, seria impossível explicar a presença de santos e servos de Deus na tribulação conforme afirmado em Apocalipse, e ainda mais difícil explicar as conversões em massa entre os israelitas, conforme ensinam tais pregadores, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A segunda hipótese, de que o texto se refira à igreja, falha no aspecto gramatical, pois a igreja é sempre apresentada na Bíblia como sendo feminina. Nem mesmo o fato de a igreja estar oculta muda isso, pois Pedro se referiu à igreja usando um pronome feminino. Aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhes saudações, e também Marcos, meu filho. Pedro não estava se referindo a si mesmo quando usou o pronome aquela, pois não usaria um pronome feminino para se referir a um homem. Ele estava falando sobre a igreja onde estava, ou seja, aquela que está em Babilônia. Portanto, mesmo quando a igreja é um sujeito oculto no texto, o pronome utilizado é sempre no feminino por questão de concordância gramatical, nunca no masculino. Até mesmo quando a igreja é representada metaforicamente como um ser humano, ela é tipificada no feminino, a noiva, e não no masculino. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. No entanto, em todo o contexto de 2 Tessalonicenses, o pronome está no masculino, anulando a possibilidade de se referir à igreja. E agora, vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Se a referência não é a igreja, então a quem pode ser? Como discutido no início do capítulo, podemos apenas conjecturar aqui, pois o texto bíblico não é claro sobre o que exatamente está detendo o anticristo, embora possamos deduzir o que não é. Uma possibilidade forte é que quem detém o anticristo atualmente seja um anjo. Isso não é gramaticalmente incorreto, pois é masculino, nem ilógico, já que anjos frequentemente aparecem na Bíblia prendendo demônios e travando batalhas. No próprio livro do Apocalipse, vemos exemplos claros disso.
vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Neste texto, vemos que quem tem a chave do abismo é um anjo, que detém Satanás por 1000 anos. Se um anjo tem a chave do abismo, e será ele quem deterá o diabo no futuro, por que não poderia ser um anjo que está detendo o anticristo hoje? Se ele será o responsável por deter o diabo no futuro, pode muito bem ser ele quem o está detendo agora. A Bíblia até relata o momento em que o anjo que está detendo o anticristo o soltará do abismo. O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Sabemos que no Apocalipse as estrelas simbolizam os anjos, e que os gafanhotos que saíram do abismo eram demônios, que tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome, em hebraico, é Abaddon, e em grego, Apollyon. Portanto, vemos que um anjo tem a chave do abismo, detém os demônios e Apollyon, anticristo, naquele lugar, e que ele os soltará por um tempo durante a tribulação, voltando a prendê-los no milênio e soltando-os por um pouco de tempo no futuro. Diante de tudo isso, parece claro que o mais provável, à luz da gramática, lógica e evidências bíblicas, é que quem está detendo o anticristo atualmente seja um anjo, que tem a chave do abismo e que o soltará futuramente. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Os dispensacionalistas utilizam esse versículo para falar da iminência da volta de Jesus. Este conceito é um dos pilares da teoria de Darby. Eles argumentam da seguinte maneira: a vinda iminente significa que não é necessário que ocorram eventos específicos antes desse acontecimento. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento sem que haja uma sequência precisa de eventos prévia. Ao lermos o Novo Testamento, veremos que o ensino é sobre a volta de Jesus para arrebatar sua igreja, sem que ocorra algum evento necessário antes disso, ou seja, não há sinais prévios obrigatórios para a vinda de Cristo à igreja. Portanto, o Novo Testamento ensina a iminência da volta de Jesus. Para os pré-tribulacionistas, Jesus pode retornar a qualquer momento, inclusive no próximo segundo, sem que nenhum evento específico precise ocorrer antes disso. Mas será que a Bíblia realmente ensina a doutrina da iminência da volta de Cristo? A resposta é clara: não. Por mais surpreendente que isso possa parecer para muitos que foram doutrinados incorretamente ao longo da vida, o fato é que a volta de Jesus não é iminente. Primeiramente, é preciso esclarecer o que queremos dizer ao afirmar que a volta de Jesus não é iminente. Não estamos dizendo que a volta de Jesus não será em breve. O termo iminente, aqui, não se refere à proximidade, mas sim à ideia de que não há necessidade de qualquer evento anterior para que a volta de Jesus se concretize. Na verdade, como o mesmo site dispensacionalista analisa, o fato de a volta de Jesus ser em breve mostra que ela não pode ser iminente, porque um fato breve precisa ocorrer dentro de um período de tempo pequeno, enquanto um fato iminente pode ocorrer em um período curto, mas não precisa necessariamente ser assim para ser iminente. Portanto, o fato de a Bíblia repetir várias vezes que a volta de Jesus ocorrerá em breve implica que ela não é iminente. Os dispensacionalistas argumentam que há duas fases na segunda vinda de Cristo, uma iminente e outra não iminente. A primeira fase ocorreria no início da tribulação, sem sinais e iminente, enquanto a segunda ocorreria ao final dos 7 anos de tribulação, sendo em breve, após o início da tribulação e não iminente. Mas será que os textos bíblicos corroboram essa interpretação? Na verdade, eles dizem exatamente o contrário.
Biblicamente não existe essa divisão de duas fases da segunda vinda, mas apenas uma única segunda vinda ao final da grande tribulação. É natural, portanto, que as referências sobre Cristo voltar em breve se apliquem aos cristãos e não apenas aos incrédulos que estarão aqui durante a tribulação. Isso é claro quando Jesus afirma isso à própria igreja. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Note como a promessa da volta de Cristo, em breve, se aplica à igreja, e não apenas aos incrédulos. O autor de Hebreus fala sobre a necessidade de os cristãos perseverarem para obterem o que lhes foi prometido por Deus, a vida eterna. Em seguida, ao invés de mencionar a suposta vinda iminente, pré-tribulacional de Cristo, ele afirma que isso ocorrerá em breve, ou seja, não iminente, o que os dispensacionalistas situam ao final da grande tribulação. Isso não faz sentido para eles, já que, segundo sua teoria, esses cristãos deveriam ser recompensados no início da tribulação, uma vez que seriam supostamente arrebatados antes dela começar. Os pré-tribulacionistas frequentemente citam passagens bíblicas que mencionam Jesus voltando como um ladrão, para argumentar que a segunda vinda de Cristo será iminente. Eles afirmam: se Jesus virá como um ladrão, então sua volta será iminente, pois o ladrão não deixa sinais de sua chegada. Ele simplesmente aparece quando menos se espera. Este raciocínio faz sentido. Um ladrão realmente age de maneira imprevisível. No entanto, o que os pré-tribulacionistas não percebem é que essa analogia da iminência se aplica apenas aos incrédulos, não à igreja. Paulo esclarece isso em sua primeira epístola aos Tessalonicenses. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Paulo inicialmente afirma que o dia do Senhor virá como um ladrão, o que poderia ser interpretado pelos dispensacionalistas como uma indicação de que Cristo virá sem aviso prévio para arrebatar os cristãos. No entanto, ele faz uma ressalva crucial. Os cristãos não estão nas trevas para serem surpreendidos como um ladrão. Em outras palavras, Jesus virá de maneira inesperada para os incrédulos, mas não para os cristãos. Isso indica que a segunda vinda de Cristo não será iminente para a igreja, apenas para os descrentes. Por quê? Porque os descrentes não conhecem as profecias. A Bíblia descreve-os como espiritualmente mortos e cegos, sem discernimento para perceber os tempos em que Jesus retornará ou para reconhecer os sinais da grande tribulação. Assim, a segunda vinda ao final da tribulação será uma surpresa para os incrédulos, conforme Paulo explicou. Contudo, para a igreja, a situação é diferente. Os cristãos estarão atentos às profecias, identificarão os sinais e compreenderão que estão na grande tribulação. Jesus ensinou isso aos seus discípulos em Mateus 24. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Jesus estava falando aos crentes, seus discípulos, não aos incrédulos. Os descrentes não identificarão nenhum sinal e serão pegos de surpresa, como o ladrão que vem à noite. Em contraste, os cristãos verão os sinais da tribulação e saberão que a volta de Cristo está próxima. Portanto, a segunda vinda será inesperada, iminente, apenas para os incrédulos, não para a igreja, que estará atenta aos sinais da grande tribulação e saberá quando ele estiver prestes a retornar. A prova mais convincente de tudo isso está no próprio relato da grande tribulação, onde Jesus afirma: Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu,
e não seja vista a sua vergonha. Chegamos ao capítulo 16 de Apocalipse, já no meio da grande tribulação, após uma série de eventos apocalípticos, com sinais visíveis em toda parte. Mesmo assim, Jesus diz que virá como um ladrão. Isso seria impossível para os pré-tribulacionistas, pois, para eles, a volta de Jesus como um ladrão só seria possível antes da tribulação. Então, como explicar Jesus dizendo que virá como um ladrão, mesmo durante a tribulação? A resposta é que a volta de Jesus será uma surpresa para os ímpios, mesmo em meio a todos os sinais que apenas os crentes reconhecerão. Outro ponto importante é que Jesus nos diz que poderemos saber quando ele está próximo, mas não o dia ou a hora exatos de sua vinda. É por isso que aqueles que tentam prever a data e a hora da volta de Jesus sempre falham, pois, embora possamos reconhecer que ele está às portas, não saberemos o momento exato. Como Jesus disse, quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Jesus não disse que não saberíamos os tempos de sua volta, ou que ela não teria sinais. Na verdade, ele mencionou que haveria sinais antes de sua vinda, e que os crentes deveriam identificá-los, mas o dia e a hora exatos só Deus sabe. Os sinais e profecias bíblicas indicam que Jesus só virá após todos os sinais de Mateus 24 se cumprirem. A pregação do Evangelho em todo o mundo, a fome generalizada, a multiplicação dos falsos profetas, a profanação do Templo de Jerusalém pelo Anticristo, a perseguição aos cristãos e a maior tribulação já vista. O apóstolo Paulo acrescenta outros sinais. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que não se deixem abalar facilmente, nem se alarmem, quer por profecia, palavra ou carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no templo de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Portanto, podemos ter certeza de que Jesus só voltará, e nós só seremos reunidos a ele depois da apostasia, da revelação do Anticristo, e quando ele se tornar objeto de culto e se declarar Deus no templo de Deus. Em outras palavras, embora não saibamos o dia e a hora exatos, saberemos o período em que Jesus voltará, graças aos sinais que ele nos deixou. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo diz que o arrebatamento ocorrerá ante a última trombeta. Se devemos assumir um cenário pré-tribulacional, esta última trombeta não pode ser a última, porque Jesus disse que ele soaria a trombeta para ajuntar seus eleitos imediatamente após a tribulação. Com o fim de fazer com que esta trombeta seja realmente a última, ela deve ser vista como idêntica à trombeta da qual Jesus falou, colocando-se o arrebatamento dos crentes após a tribulação. O problema para os pré-tribulacionistas é que a última trombeta não é pré-tribulacional, mas ocorre durante a segunda vinda, visível, de Cristo. Isso cria um obstáculo para os pré-tribulacionistas, que não podem identificar a última trombeta que Paulo fala para os coríntios como a mesma última trombeta do Apocalipse, pois isso refutaria a teoria de Darby. Portanto, eles tentam negar essa conexão, como argumenta o dispensacionalista Silvio Costa. Quero dizer que a última trombeta citada por Paulo na primeira carta aos Coríntios 15 nada tem a ver com a última trombeta de Apocalipse 11 por razões claras. As menções retratam cenários escatológicos distintos. A primeira é a convocação dos salvos vivos e mortos para o arrebatamento, e a segunda é para o anúncio do reino eterno de Cristo. Mas será mesmo que esses cenários são distintos, como ele afirma? O argumento é que um refere-se ao arrebatamento e o outro ao anúncio do reino de Cristo, ignorando o fato de que o anúncio do reino de Cristo ocorre no arrebatamento. Ou seja, trata-se de um mesmo evento. Paulo fala da ressurreição dos mortos e do arrebatamento dos vivos,
e diz que, quando isso acontecer, a palavra será cumprida. A morte será tragada pela vitória. A morte perderá o seu aguilhão, o inferno e o pecado serão derrotados. Tudo isso representa o anúncio do reino de Cristo, consumando a vitória sobre as forças das trevas. Outras evidências de que a última trombeta do Apocalipse é a mesma mencionada por Paulo e que é pós-tribulacional incluem o fato de que, nesse momento, haverá o juízo e o início do reinado milenar de Cristo. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Como vemos, a última trombeta do Apocalipse não só marca o início do reino milenar de Cristo, mas também o juízo final, o momento em que Deus julgará os mortos e recompensará seus servos. E quando ocorre essa retribuição, biblicamente falando, o próprio Senhor Jesus esclarece: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Curiosamente, a recompensa é dada exatamente na gloriosa volta de Jesus, ou seja, na volta visível, ao final da grande tribulação. Em Mateus, lemos que uma trombeta também soará nessa volta gloriosa pós-tribulacional de Jesus. Seria mais uma coincidência? E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Como vemos, todas as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente no pós-tribulacionismo. O que ocorre no contexto da última trombeta do Apocalipse é o mesmo que ocorre no contexto da última trombeta de 1 Coríntios 15. Além disso, na última trombeta do Apocalipse, há o julgamento dos mortos e a recompensa aos servos, que é o mesmo evento descrito no final da tribulação na volta gloriosa de Cristo, juntamente com a trombeta que soa ao fim da grande tribulação. Afirmar que a última trombeta ocorrerá antes da grande tribulação é ignorar todo o contexto bíblico, desconsiderando que existem trombetas pós-tribulacionais tanto no Apocalipse quanto em Mateus 24. Isso quebra a harmonia entre os textos bíblicos, sugerindo que cada passagem menciona trombetas distintas, sem qualquer conexão entre si. Além disso, se Jesus mencionou uma trombeta tocando em sua volta após a tribulação, é porque a última trombeta não é pré-tribulacional, a menos que existisse uma trombeta tocada 7 anos antes da última, o que é absurdo. Paulo não disse que uma trombeta soará no arrebatamento. Ele disse que a última trombeta soará naquele momento, e se é a última, o arrebatamento não pode ser pré-tribulacional. Caso contrário, todas as trombetas do Apocalipse e de Mateus existiriam apenas na imaginação dos autores bíblicos, pois o toque de trombetas teria cessado antes da tribulação. A conclusão lógica é clara para um pós-tribulacionista, mas um pré-tribulacionista terá que negar toda essa conexão de eventos por uma única razão: porque não quer aceitar. Como isso derruba a tese pré-tribulacionista, não lhes resta outra alternativa senão negar que a última trombeta seja realmente a última, acreditando que existem trombetas tocadas antes mesmo dos 7 anos de tribulação. Isso implica que a igreja seria arrebatada ao som da última trombeta, sugerindo a existência de outras trombetas antes dela. Ou seja, as trombetas descritas na tribulação e após a tribulação, como mostradas na Bíblia, devem ser ignoradas, enquanto trombetas supostamente tocadas antes da tribulação, que não são mencionadas em lugar algum na Bíblia, devem ser aceitas. Teoricamente, isso seria absurdo em qualquer doutrina teológica, mas no dispensacionalismo de Darby, essa é a regra, a rotina. Quando lemos o capítulo 24 de Mateus, observamos que Jesus não disse que os que precisariam fugir
seriam os mundanos, aqueles sem comprometimento com Deus e que por isso seriam deixados na terra para sofrer. Pelo contrário, ele fala sobre a fuga de vocês, isto é, de seus discípulos, já que todo o discurso era uma resposta à pergunta dos apóstolos. Em seguida, ele afirma que, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Isso demonstra de forma incontestável que os eleitos estarão na grande tribulação. Se eles já estivessem seguros no céu, esse versículo não faria sentido. Mas, se os discípulos de Cristo passarão pela grande tribulação, quando acontecerá a volta de Jesus e o arrebatamento? Jesus responde a isso nos mesmos versos. Ele diz que seu retorno ocorrerá imediatamente após a tribulação daqueles dias, e não antes, como acreditam os pré-tribulacionistas. E somente depois que todas as nações virem o Filho do Homem descendo nas nuvens do céu, com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta, e eles reunirão seus eleitos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Portanto, o arrebatamento dos santos ocorrerá depois, e não antes da tribulação. Seus discípulos teriam que fugir para os montes. Veriam o terrível sacrilégio do anticristo. Muitos seriam perseguidos e condenados à morte, e saberiam quando Jesus voltaria após verem todas essas coisas, o que só pode significar que os cristãos estarão aqui na terra, observando de perto tudo o que acontecerá na grande tribulação. Como os dispensacionalistas respondem a provas tão fortes e inequívocas de um arrebatamento pós-tribulacional, a maioria deles afirma que todos esses eventos não acontecerão com os discípulos de Jesus, cristãos, mas apenas com os israelitas. Eles dizem que os discípulos nesse contexto não eram uma tipologia da igreja, mas de Israel. Isso é um absurdo sem precedentes, pois os discípulos foram chamados cristãos. Vejamos. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A própria Bíblia deixa claro que os discípulos, acima de tudo, foram reconhecidos como cristãos, como a Igreja de Cristo. Não mais faziam parte do antigo Israel, que havia se separado do pacto, mas da nova aliança, daqueles que creem em Cristo. Em última análise, os discípulos ali representavam tanto os cristãos quanto os israelitas, pois eles eram ambos. E esses israelitas se referem aos israelitas que creem em Cristo e não qualquer israelita, visto que eram os discípulos de Jesus que criam nele. Sendo assim, a passagem se refere a pessoas justas, que creem em Cristo, que são seus discípulos, e que ganharam o nome de cristãos. Seria uma situação completamente diferente, por exemplo, se Jesus estivesse dirigindo suas palavras aos fariseus, que não acreditavam nele, eram incrédulos, e segundo a teologia dispensacionalista, seriam deixados para trás. No entanto, Jesus não estava falando com os fariseus ou outros incrédulos, que não são mencionados em nenhum momento no contexto. Desde o início, fica claro que Cristo estava se dirigindo aos seus discípulos, afirmando que eles veriam e passariam por todas essas coisas. Os pré-tribulacionistas, em seu desespero para oferecer alguma resposta às evidências claras de que os cristãos estarão presentes na grande tribulação, esquecem que, com a morte e ressurreição de Jesus, não há mais separação entre os israelitas convertidos e os gentios convertidos, pois todos são um só, chamados cristãos. É por isso que Paulo disse que Jesus derrubou o muro de inimizade, divisão, que existia entre eles na ocasião de sua morte. Naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Em Cristo Jesus, já não há divisão entre israelitas que creem e gentios que creem, pois ambos são um só, chamados cristãos. Paulo reitera essa verdade ao escrever aos Gálatas.
Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. Pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Os dispensacionalistas, entretanto, voltam a separar os israelitas cristãos dos gentios cristãos. Jesus derrubou essa barreira, mas os pré-tribulacionistas querem reconstruí-la, dividindo os dois grupos como se fossem distintos. Jesus fez dos dois um só, mas eles, para preservar a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional, insistem em tratá-los como grupos separados. A conclusão lógica do relato de Mateus 24 é que, se Jesus estava falando com seus discípulos, e esses discípulos acreditavam nele, já não importa se eram israelitas ou gentios, pois Cristo uniu ambos em um só grupo, conhecidos como cristãos. Em outras palavras, a questão não é se eles eram israelitas ou gentios, pois tanto os gentios que creem em Cristo, quanto os judeus que creem em Cristo, fazem parte de um único corpo, a Igreja. Afinal, de que outra maneira Jesus poderia ter deixado mais claro que os cristãos passariam pela grande tribulação, senão respondendo diretamente aos próprios cristãos da época? Naquele tempo, os únicos cristãos eram seus discípulos. Portanto, se Cristo quisesse dizer que os cristãos passariam pela tribulação, ele teria que dizer isso aos seus discípulos, o que de fato fez. Volto a ressaltar que o fato de esses discípulos também serem israelitas não altera nada, porque Cristo já derrubou o muro que os dividia e fez dos dois povos um só, a Igreja. Assim, é à Igreja que Jesus se referia e não aos incrédulos. Além disso, se o que Jesus disse deve se aplicar apenas aos israelitas incrédulos e não aos cristãos, então devemos concluir que tudo o que Jesus disse enquanto esteve entre nós deve valer apenas para os israelitas incrédulos, seguindo a mesma lógica empregada pelos dispensacionalistas em Mateus 24. Se algum pré-tribulacionista quiser ser honesto e sincero consigo mesmo, teria que reconsiderar todos os evangelhos à luz de sua interpretação falha de Mateus 24, identificando todos os discursos de Jesus, incluindo o Sermão da Montanha, como sendo válidos somente para os israelitas e não para os cristãos gentios. No entanto, é exatamente isso que eles fazem com o discurso de Cristo em Mateus 24. Ora, mas isso é uma bobagem, diria um pré-tribulacionista. O que Jesus pregou é válido para os cristãos de hoje, mesmo que originalmente tenha sido dito aos israelitas. Porque os israelitas crentes daquela época eram a igreja de hoje, junto aos gentios que creram. Pois é exatamente essa mesma lógica que deve ser aplicada a Mateus 24, o que os dispensacionalistas não fazem, porque isso arruinaria toda a tese fantasiosa do arrebatamento pré-tribulacional que eles defendem. E falando em arrebatamento pré-tribulacional, é interessante que Jesus só mencionou um arrebatamento após a tribulação, e não antes dela. Para os dispensacionalistas, o arrebatamento ocorre antes da tribulação. Já para Jesus, o único arrebatamento mencionado acontece depois da tribulação. Compare, por exemplo, este texto de Mateus com o de Tessalonicenses, que fala do arrebatamento da igreja. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ambos os textos falam dos eleitos sendo reunidos, arrebatados, mencionam Jesus vindo nas nuvens, referem-se ao som de trombeta e mencionam os anjos. Qualquer pessoa razoável consegue perceber que se trata do mesmo evento, e não de dois eventos distintos. Ambos os textos retratam a volta de Jesus ao fim da tribulação,
pois a divisão em duas fases criada por Darby não é bíblica. A suposta vinda secreta pré-tribulacional de Jesus não tem base bíblica. Isso é algo que ele não menciona em todo o discurso de Mateus 24. Ele não fala nada sobre vir secretamente antes da tribulação, mas faz questão de destacar sua volta gloriosa depois da tribulação. Ou seja, nada do que os pré-tribulacionistas acreditam é mencionado por Jesus. Ele simplesmente omite tudo que é fundamental na teologia dispensacionalista. Ele não fala de uma vinda secreta antes da tribulação, nem de um arrebatamento antes disso. São conceitos inventados por Darby e acreditados por seus seguidores, mas nunca afirmados por Jesus. Tudo isso nos mostra que Jesus nunca foi um pré-tribulacionista, pois além de indicar constantemente que a igreja estaria na grande tribulação, ele também omite os pontos fundamentais do pré-tribulacionismo e ressalta que tanto sua volta quanto o arrebatamento só ocorrerão depois de toda a tribulação. Os que acreditam no arrebatamento secreto também citam a passagem onde João é convidado a subir em Apocalipse 4, verso 1, como uma analogia do arrebatamento da igreja. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Sinceramente, não consigo ver nenhuma tipologia de um arrebatamento geral da igreja neste texto. Parece mais uma tentativa de encontrar sinais do arrebatamento no Apocalipse, mesmo que o chamado tenha ocorrido espiritualmente com João e não fisicamente, e foi dirigido a um único apóstolo, não à igreja inteira. Se toda vez que a Bíblia usasse o verbo subir fosse uma referência ao arrebatamento, a igreja já teria sido arrebatada inúmeras vezes. Mesmo que essa interpretação não fosse tendenciosa ou fruto de exegese, isso não afetaria a doutrina do arrebatamento pós-tribulacional. Jesus poderia muito bem estar usando uma figura que se realizaria no futuro, ao final da grande tribulação. Portanto, Apocalipse 4 não precisa ser visto como uma tipologia do arrebatamento, e mesmo se fosse, não implicaria necessariamente em um arrebatamento pré-tribulacional. Além disso, é comum os dispensacionalistas citarem personagens bíblicos como Noé, Ló e outros que foram protegidos em meio às adversidades, sugerindo que eles são tipologias da igreja sendo arrebatada antes da tribulação. O pré-tribulacionista Silvio Costa, por exemplo, usa este argumento para apoiar sua crença no arrebatamento secreto, dizendo: a história sagrada ensina que em todos os tempos de juízos divinos sobre civilizações e populações inteiras, Deus sempre livrou seus fiéis. Livrou a Noé e sua família do dilúvio. Livrou a Ló da destruição de Sodoma. Livrou a Israel das 10 pragas que atribularam ao Egito. Livrou Jerusalém da invasão da Assíria. Curiosamente, esses exemplos apoiam muito mais o pós-tribulacionismo do que o pré, porque em todos esses casos, Deus livrou essas pessoas sem tirá-las da terra. Portanto, se há alguma tipologia em Noé, Ló e Israel, é a de que Deus costuma proteger seu povo sem removê-lo da terra, conforme Jesus disse: não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Por fim, um último apelo aos pregadores dispensacionalistas. Se querem provar o pré-tribulacionismo na Bíblia, mostrem o arrebatamento secreto em passagens que tratam abertamente dos eventos escatológicos dos últimos dias, como Mateus, Tessalonicenses, Apocalipse e textos semelhantes. Forçar interpretações de tipologias, quando não há certeza de que uma tipologia está realmente presente em um verso do Antigo Testamento, apenas reforça a falta de bons argumentos no dispensacionalismo. Para concluir, analisamos diversos aspectos sobre a questão do arrebatamento e a interpretação das trombetas no contexto bíblico. Independentemente da posição que você adote, é crucial estudarmos a palavra de Deus com dedicação e humildade, buscando sempre a verdade em Cristo. Gostaria de encorajar você a deixar sua opinião nos comentários abaixo. Se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas interessadas nesse tema tão importante da escatologia cristã. E para aqueles que ainda não têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo,
quero fazer um apelo especial. A Bíblia nos revela que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida eterna. Se você deseja receber o perdão dos seus pecados e começar uma nova vida com Cristo, convido você a orar comigo agora mesmo. Repita após mim: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e necessito do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e ressuscitaste ao terceiro dia. Entrego minha vida a ti e te convido a ser o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração sinceramente, saiba que Deus ouviu e está pronto para transformar sua vida. Busque uma igreja próxima para crescer na fé e aprender mais sobre o amor de Cristo. Que Deus te abençoe ricamente. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.